Olá, boa noite. Olá, Levi. Sejam todos bem-vindos. Levi, faz o convite para mim, para que eu possa aceitá-lo aqui na live. Vilma, Bretone, sejam bem-vindos para essa noite. Vamos conversar um pouquinho de sentimentos e emoções aqui com um convidado especial. Está chegando aqui com a gente numa discussão, numa conversa bem gostosa. Olá, Levi. Boa noite, Boa noite. tudo bem, Evelyn? Tudo bem? Está nos escutando bem, Levi? Estou escutando bem, e você? Muito bem, tá joia, tá muito bom. Que bom, que bom. Pessoal que está entrando, nós temos um convidado mais que especial hoje aqui para a nossa conversa, que vai ser uma conversa bem gostosa, né, Levi? Uma troca aqui de informações. Seja bem-vindo. O grande objetivo, Levi, das lives que eu tenho feito, para que a gente possa acessar um pouquinho do que são os nossos conteúdos, né? Expandir um pouquinho consciência, autoconhecimento, e tenho certeza que isso você vai trazer de uma forma bastante informativa aqui para a gente. E o que que isso repercute, né? O que que isso influencia na nossa vida. Sim, E deixa eu colocar o nosso tema aqui da nossa live, para quem está chegando, né? As emoções, sentimentos e emoções da criança. E o que que isso influencia na nossa vida adulta? Deixa eu ver que eu não consegui fixar, vou tentar mais uma vez aqui. só dar um clique em cima, ela Foi. pronto. Sentimentos e as emoções. Levi, eu vou falar rapidamente um pouquinho de mim. Gostaria que você se apresentasse com Claro. toda a sua atuação aí. Eu sou psicóloga, Uhum. atuo há mais de 20 anos. E o meu último processo aqui dos últimos anos tem a ver com a visão familiar sistêmica. E eu acho que a gente vai poder conversar um pouquinho dentro do que você vai trazer da tua experiência profissional na parte da hipnose, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho do teu caminho profissional, para a gente poder entrar na nossa discussão aí. Bacana. Primeiro, eu quero agradecer o convite, Evelyn. Fico muito feliz de contribuir com você, sua audiência nessa noite. Espero ajudar quem nos ouve, nos vê, a terem mais reflexões, pensamentos e que isso invada a família, relacionamentos. Que a gente se olhe de forma diferente também e de forma construtiva. Eu trabalho com hipnoterapia, também sou professor, também trabalho com treinamentos, sou pai de gêmeos, amo o que eu faço, vivo da minha profissão, da minha missão. No dia a dia me dedico a isso, a ajudar pessoas a alcançarem, superarem alguns limites, alguns bloqueios, alguns traumas, enfim, seja dentro das empresas ou fora das empresas, num a um ou no coletivo, é o que me move, é o que me motiva no dia a dia. E como é gostoso, né, Levi, quando a gente pode fazer aquilo que realmente nos estimula, aquilo que nos move com uma paixão aí, né? Então é muito bom. Queria falar para quem está chegando, o Levi é o nosso convidado especial, hipnoterapeuta. Para quem estiver curtindo o nosso conteúdo, a nossa live de hoje, tem uns coraçõezinhos aí, dispara os corações, que é um sinal que ó, você está aproveitando aqui o conteúdo e a discussão. Se você conhece pessoas que irão se beneficiar dessa nossa conversa aqui, tem à sua direita um aviãozinho ou uma setinha, manda esse convite para outras pessoas, para que possam participar aqui com a gente.
E você também pode interagir, né, Levi? Fazendo comentários ou perguntas. Com Eu quero certeza. aproveitar ao máximo essa experiência, né, profissional que Levi tem aqui. Eu estou muito feliz, também agradeço você ter aceito esse convite, Levi. Eu tenho um Obrigado. pouquinho da hipnose, mas eu sei que você tem muito mais experiência e também quero aprender contigo essa noite. Vamos Vamos falar um junto, pouquinho, vamos aprender juntos. vamos. Vamos falar um pouquinho disso, essas emoções, esses Uhum. sentimentos que a gente traz aqui, né? O que você tem de experiência, Levi? Vamos lá. Eu acho que primeiro é um tema que não é comum, né? Encontros para falar de emoções. Eu acho que a gente tenta viver num mundo muito racional, lógico, analítico, crítico, e falar de emoções não é trivial. Ninguém senta na hora do almoço e vira para a pessoa e fala assim, o que você está sentindo? Como que está aí dentro de você? Né? Não é comum. Isso a gente vê com mais facilidade num setting de atendimento terapêutico, enfim, onde a gente vai buscar um pouco desses sentimentos, né? Mas quando a gente fala de sentimento, né, a gente fala de algo instintivo e natural. É importante nesse momento a gente traçar aí um limite entre emoção e sentimento, né? Ao ponto que emoções é aquilo que é comum para todos, né? Então, medo, raiva, alegria, tristeza, desprezo, nojo, são emoções que ao longo do dia a gente visita de uma forma ou de outra. O que muda para cada ser humano é como isso representa para cada um. Né? O medo me representa de alguma forma, a alegria de outra forma, como eu reajo a eles tem a ver com o meu comportamento, com a minha história de vida, como eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida. E não é estranho a gente ter que olhar um pouquinho mais para trás, né? A gente tem que visitar uma área da nossa vida, um momento da nossa vida que não é tão hoje, um momento que já passou. E aí vem aquela dúvida, né? Por que que eu vou desenterrar o passado? Hum, Agora, o que é mais interessante, né, você bem sabe, para nossa mente não existe passado. A nossa mente, ela é atemporal. Ela só precisa do estímulo certo para vir com as respostas àquilo que é questionado a elas. Então, tudo isso vem a gente a refletir sobre o hoje, com a experiência do ontem, para ajudar a construir o meu amanhã. Ou seja, de que forma que eu quero caminhar daqui para frente. O que eu sou hoje? Tem todo um desdobramento que acontece lá dentro da barriga da mamãe. E aí, se a gente invadir um pouco a história, um pouco da base de Bert Hellinger, da constelação, a gente vai entender que não para aí, tem toda uma hereditariedade, né? Tem toda uma construção que precisa ser avaliada, mas que até onde a ciência nos ajuda a refletir, com 22 dias já tem um tubo neural que depois vai virar encéfalo, e daí monta-se o cérebro, constitui-se o cérebro. A partir daí, visão, audição, paladar, tato e olfato já começa a ser muito apurado, ou seja, aquelas representações já ficam mais próximas ali do embrião, do feto. E aí vem a primeira pergunta que eu gosto de fazer e que nos ajuda a refletir, Evelyn, é o seguinte: será que quando a mamãe está lá gestando, ela sente alegria, ela sente tristeza, ela sente amor, ou ela sente raiva, ou de certa forma ela se sente um pouco triste? Isso reflete um pouco no bebê? Será que isso passa, né, através ali de todo o conjunto emocional? Uma vez que quando a gente pensa, naturalmente a gente sente, e o sentimento starta um processo interno de liberação de neurotransmissores que vai afetar a nossa biologia e nossa química. Né? Então, cabe a gente pensar que, nesse momento, a mamãe não está só nutrindo o bebê através do cordão umbilical. Tem ali uma troca muito íntima de emoções e sentimentos, né? Que até então não existe uma resposta clara para aquilo. E aí, a partir dos primeiros momentos de vida, né, quando a mãe dá à luz, e aí vem o parto, por que será que a criança chora no parto? Ela está num ambiente confortável, ela está num ambiente controlado,
né? Tem algumas pessoas que já dizem que aí tem uma espécie de trauma, né, não evoluído, que pode evoluir ou não. Mas imagina um ambiente controlado em que você recebe o alimento na boca, a temperatura é controlada, você está ali num ambiente que é seu, que você sabe o que está acontecendo, ou seja, não tem nada de surpresa para algo novo, né? E aí vem o primeiro encontro com a realidade que vai acontecer dali para frente, né? A realidade que se põe. E é tão interessante que tem alguns estudos que dizem que até os 6 meses o bebê já passou por todas as emoções que precisava passar. E aí, como a nossa mente trabalha como representação, aquilo que foi aprendido e o porquê foi aprendido, e o que foi desenvolvido, isso vai sendo repetido. Repetido, repetido, repetido. Cria-se um padrão, cria-se um sistema que hoje, na vida adulta, chamamos de comportamento inconsciente. Nós chamamos aí o que Jung falaria de esquemas, né? Mas se a gente olhar um pouquinho na questão das memórias, a memória por si só, ela compõe um bloco, né? Agora, além da memória, além do evento, além do que aconteceu, tem como foi percebido o que aconteceu. Eu sou pai de gêmeos, né? Tenho 2 filhos, tenho 9 anos. O que foi traumatizante, incapacitante ou gerou tristeza para outro pode ser uma coisa totalmente diferente. E que aí que nos leva a refletir uma coisa tão interessante, Evelyn. Cada ser humano é um ser único. E por mais que nós tenhamos aqui que passar por alguns caminhos, em nenhum momento a gente vai virar e dizer, olha, toda essa causa vem desse efeito, ou todo esse efeito vai produzir essa causa. Porque não existe ser humano igual. Né? Não é o evento em si, é como foi percebido o evento, não é a situação em si, é como cada um refletiu diante daquilo. Mas percebe como o que se apresenta hoje não está no hoje, muitas vezes. Ele está dentro de uma história, está dentro de uma composição. Aliás, Bert Hellinger tem uma frase bem interessante que ele fala assim, de nossos pais temos tudo o que somos e o que nos falta. Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão, faleceu em setembro de 2019, mas deixou tanto aprendizado para a gente. E a gente conversando um pouquinho no release, no nosso bate-papo, né, de como se encontra, né, a filosofia, a estrutura de pensamento, com o que é trabalhado no dia a dia nas terapias. Né? E no frigir dos ovos, antes de a gente entrar um pouquinho no nosso tema, né, só circulando um pouco, né, fala muito de amor. E quando a gente fala de amor, a gente fala de uma das forças mais poderosas que existe. E se existe algum encontro que precisa acontecer dentro do ambiente terapêutico, de uma conclusão, se é que existe conclusão, é de restabelecer esse fluxo do amor, que em algum momento foi interrompido por algum desconforto, uma não elaboração, alguma forma de não lidar com aquilo que estaria acontecendo. Né? E eu acho que aí a gente abre o nosso bate-papo, e eu quero trazer aqui uma pergunta, Evelyn, que eu fiz logo de manhã nas minhas redes sociais, que foi assim, ó. Qual é a sua memória de infância mais feliz? E o que a torna tão especial? Para quem passeou pelas minhas redes sociais, ou que está aqui nesse momento, eu colecionei algumas perguntas, e olha que interessante, Evelyn, as respostas que vieram. Férias na casa dos avós. Quando remete a avós, o que remete? Né? Para cada um tem aí uma resposta, mas para mim é aquele momento de carinho, de fraternidade, de acolhimento, do cafezinho, do bolinho, aquele encontro de cuidado, de segurança. Né? Para outras pessoas pode não ser, mas talvez para algumas pessoas, sim. Olha que interessante. Outras pessoas, quando eu comia bolacha, né, eu sentia o gosto de infância. Né? Para quem é da nossa região, tem uma fábrica aqui, e quando a gente passa próximo dela, exala o cheirinho de bolacha, você deve conhecer qual fábrica que é. Não vamos dar os créditos, porque não vamos ganhar nada com isso. Mas é como a nossa memória olfativa, ela vai buscar o que para ela representou isso. Né? Da mesma forma, se for uma situação incapacitante, apequenadora, pode vir aí uma resposta que não nos ajudaria.
né? E Tudo aí vem, pelo Evelyn, Tudo pelo desculpa, nosso cortei. corpo, né, Levi? Né? Essa memória olfativa, a memória auditiva, o que a gente sente, a perceptual, na pele, né? Aquele abraço, aquele colo gostoso, a comida gostosa. Então, é uma série de registros. E como isso marca de forma diferente, como você falou, para algumas pessoas num fluxo mais do amor, você trouxe de uma Claro, forma que o Bert falava, é um grande fluxo, o fluxo do amor. E se isso não está acontecendo, o que é que faltou, o que é que não fluiu, né? Mas todas sim, essas experiências, o nosso corpo, como ele registra de uma forma muito intensa, né, Levi? é verdade. E olha que interessante, e foi proposital, porque eu sabia que seria um material para a gente utilizar bastante na live. Olha que interessante. Brincadeiras no quintal, né? Momentos de infância que me fazia feliz o que vieram. Ouvindo histórias da vovó, comportamentos simples do dia a dia, você não vê nada refinado, não vê nada como videogame. Eu mesmo contribuí colocando um momento feliz quando eu fiz essa pergunta, me remeti a eu amarrando o meu quichute, né? Para o pessoal que está aqui que não sabe o que é quichute, depois o tio explica, né, o que é quichute para vocês. Mas é um tênis, né, que você puxava ali o amarrilho ia enrolando até na canela, eu ia na canela. Mas olha que interessante onde minha memória foi, né? O que aquilo representava para mim, né? Representava um momento de felicidade, porque eu sempre que eu colocava ele, eu ia brincar com a minha bola num campo de futebol de terra, né? Então esse momento na minha memória, no meu conjunto ali de emoções, veio com uma força como época da infância, né? Olha que O interessante. Emerson está dizendo para o Emerson tá dizendo pra gente, é da minha época. Olha É, lá. é O da minha Claudemir época. também. Chute. É, Que chute. É, é. entende? Eu amarrava até a canela, não sei vocês, né? E aí teve. Olha que interessante, né? Como as memórias se apresentam diferentemente para as pessoas. As pessoas ficavam felizes brincando em poça d'água, era um motivo de diversão. Outra, quando veio uma memória de duas chiquinhas no cabelo, do tipo da Chiquinha do Chaves, ouvindo histórias do vovô, da vovó, da família. Olha como a nossa mente ela tem uma capacidade imensa, através do estímulo, buscar informação. Se na mesma pergunta eu estimulasse que qual é a memória da infância mais triste? E por que ela torna tão triste? Você vê que nesse momento até mudou o tom. A nossa mente começa a buscar. E aí é uma coisa tão interessante de se refletir, Evelyn, que é assim. Quem está aqui vai matar na hora. Aonde vocês estavam? Onde você estava, Evelyn? No dia 11 de setembro de 2001. Bacana. Onde? Eu Eu lembro lembro. Olhei. daquele som da TV. Né? Eu lembro que eu estava passando lá da TV, eu lembro a roupa que eu estava, eu lembro quem estava do meu lado. E por que a gente guarda com tanto detalhe uma situação assim? Porque a nossa mente ela precisa guardar eventos que são diferentes do nosso cotidiano, principalmente em quesitos traumáticos, duros, para ficar atento, ou atenta, né, desculpa, a eventos semelhantes. Então, se foi algo que chocou, eu preciso ficar atento a isso para proteger no momento. Eu preciso ficar atento para quando vier algo relativamente parecido, já que foi tão chocante, para ajudar ele a lidar quando isso aparecer de novo. Né? Então, no fundo, a nossa mente quer nos defender. Só que ela usa a forma dela de defesa. E é aí que podem vir coisas para a nossa vida adulta que nos incapacita, mas que para nossa mente é positivo. E aí, esbarrando um pouquinho na programação neurolinguística, tem um dos pressupostos que diz assim: todo comportamento tem uma intenção positiva para nossa mente. Se ela replicou ao longo de muito tempo, é porque fez sentido. Porque senão ela não replicaria. Né? Replicou, montou padrão,
economizou energia e ela está fazendo o papel dela, que é ficar atento a novos aprendizados. Olha que interessante isso, Ana. Olha que interessante. No dia E 11 de aí, setembro de 2001, para uns, funcionou muito bem, né? sim. E aí o que a gente chama de um mecanismo de defesa, que vai nos Uhum, proteger, né? uhum. Que nos estimula, que nos possibilita o nosso instinto de sobrevivência, né? Que favorece. Pois E é. como, E e como ele aí, fica desculpa, bonitinho, junto com a gente, né? Agarradinho, né? Nos protegendo. fica, e é tão engraçado porque a gente acha que isso está tão distante e não. Você mesma disse das memórias visuais, auditivas, sinestésicas. Você já escutou uma música que te levou para um momento que há muito tempo você não percebia aquele momento? Tem um cheiro bem peculiar que quando eu sinto, eu lembro da escola na merenda, que é o cheiro de carne moída, que é o cheirinho de carne moída fresca ali com molho. Eu lembro do recreio, e aí daquele momento ali, que era o momento que acabava a aula, ou no finalzinho da aula, que a gente tinha o alimento. Era um momento de felicidade. Eu sinto, e às vezes minha boca saliva. Memória olfativa, memória auditiva. Olha que interessante. Você já encontrou alguém, Evelyn, e amigos também podem interagir aqui com a gente, só de olhar, sem conversar, você falou assim, não fui com a cara. Não fui com a cara. Não sei, não desceu. Nem conversou. Nem conversou. E aí a gente fala, as pessoas dizem assim, mas isso é aleatório, né? Não, não. O seu sistema interno está trabalhando por você. A gente está conversando aqui, mas está tudo ligado. Visão, audição, paladar, está teu olfato, está percebendo o que está acontecendo. Eu sei que do meu lado tem janela, eu sei onde está minha porta. Minha mente precisa buscar esse senso de segurança, de controle, porque em algum momento ela pode utilizar. E aí vem uma coisa tão legal que qualquer estímulo para ela é uma verdade, porque ela não define o que é real ou imaginário. Para ela tudo é real. Por isso que quando a gente está assistindo TV, né, a gente está vendo o filme, a minissérie ou a série, a gente chora. O filme de terror, a gente assusta. Né? O filme de aventura, adrenalina, é como se estivesse ali envolvido no filme. Por Ali. quê? Está ali. A nossa mente está reproduzindo tudo o que foi para ela. Né? Ela não define o que é real e o que é imaginário. A gente para e analisa, puxa, são atores. É um jogo de luz e cena. Por que eu estou reagindo assim? É aquela pitada de consciência dentro de um processo automático que a gente já invadiu. Né? O tão interessante quanto isso é a gente perceber quais os padrões que a gente trouxe da infância. E que talvez hoje, na vida adulta, esteja nos incapacitando, nos tornando pequeno, fazendo a gente distanciar das coisas. Por exemplo, essa necessidade que muitas pessoas têm de agradar todo mundo e não se cuidar. De estar certo a todo custo. Você deve conhecer pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Sim. Aquela necessidade de ter a sua ideia aceita à custa de todas as pessoas. Ou aquelas pessoas que exalam raiva e que, no fundo, pode ter uma grande insegurança. Ou aqueles comportamentos que você precisa ali se acolher e, ao invés de você refletir, buscar autoconhecimento, você vai para a geladeira e pega ali um pudim, senta no sofá e começa a comer. Aquele comportamento que eu faço de tudo para o outro me ver, né? Eu tenho que mostrar, por favor, me enxergue, me veja. Perfeito? A necessidade de ser percebido, a necessidade de ser levado em conta, a necessidade de ter a minha opinião aceita sob qualquer hipótese. Né? Tudo isso vem da onde, Evelyn? Né? É um programa autoexecutável que a gente passou em algum lugar e comprou? Não. Isso vem ao longo da vida sendo construído. Né? Sendo construído ao longo da vida. E o interessante de tudo isso é que se a gente olhar um pouquinho, e eu já escutei isso, né? E aqui quem nos assiste, quem nos vê também pode ter escutado isso. Por exemplo, eu escutava muito, o homem não chora, o homem tem que ser forte. Né?
Esse homem tem que ser forte, ele pode ter passado por um peso para um e outro peso para outro. Depende da emoção que está por trás. Depende de como foi o contexto, né? A mente, ela tem uma parte de memória, mas não é a memória que dita a situação. É como a gente se percebeu dentro da situação. E aí cada indivíduo leva a isso, né? Então, já que não chora, ok. Eu vou fazer o possível para, na minha vida adulta, reprimir meus sentimentos. Né? Então, puxa, o meu inconsciente talvez está trabalhando isso e eu não perceba. Que eu não choro, que eu não falo eu amo, que eu não acolho quando eu preciso acolher, porque eu aprendi inconscientemente, talvez. E a palavra que eu sempre vou usar, Evelyn, é talvez, porque não tem um dito certo. Né? Tem o que pode ser. E aí não precisa concordar comigo, só pensa. Faz sentido E para tem você? outras influências, né, que podem ou corroborar com isso, tornar isso muito mais forte, ou não, experiências que vão permitir que a pessoa consiga se perceber diferente, fazer diferente. Né? Então, assim, Sim, é um conjunto de experiências, de fatores, de situações. Por isso, a gente não tem como dizer, foi essa fala em algum momento da tua vida lá atrás, da mamãe e do papai, homem não chora, engole o choro. Não é um exato. único evento, né? É. O engole o choro poderia ter virado o quê? Poderia ter virado um sentimento como se aflora com clareza, uma pessoa que de repente é insegura, né? Pode ser uma gagueira, né? Pode O, ser Le, tantas coisas. o Levi teve um determinado momento, depois de uma aula, um aluno me disse assim, professora, eu ganhei uma promoção, o meu superior imediato me supervaloriza, me superapoia, mas eu não me sinto bem com isso. Eu Uhum. não acho que eu tenho essa capacidade. E aí eu fui Não, mas sim. investigando a relação dele com esse superior, com a empresa, com o que ele fazia. Você gosta? Gosto da empresa, gosto. E aí a conversa foi fluindo, ele se lembrou de que o pai dele sempre falava: você não presta, nada do que você faz bem feito, você não vai ser nada na vida. Eu olhei para ele, olha quantas mensagens negativas e de que você não tem condições de ter um bom desempenho. Por mais que seu Perfeito. chefe, né, o apoie, Uhum. o valorize, mas aqui dentro, o que, que ficou, né, Exato. dessas E olha que informações? interessante, né? O chefe não é o problema. O chefe serviu como um gatilho para uma situação, né? Então tem uma parte dele ali que levou essa informação e que o chefe, através do gatilho, fez ele buscar o quê? Como funcionou isso para ele, né? Então, tem uma parte dele que precisa ser trabalhada. O primeiro passo, que, ao meu ver, funciona, né? Você, como profissional, é, pode me concordar ou não, é a identificação. Eu não consigo lidar com aquilo que eu não identifico. Até tornar consciente, o inconsciente comanda a minha vida, como diz Carl Jung, e eu vou chamar de destino, né? A partir do momento que ele enxerga isso, que é diferente de ver, enxergar, ele tem como identificar ali gatilhos, ou mesmo entender os processos mentais dele para iniciar um processo de mudança. Né? Mas aí inicia-se uma busca interna, um olhar para mim. Né? E às vezes não só para o mundo, não só para o que se apresenta, mas sim como eu me apresento em relação ao mundo. Né? Isso é bem interessante também perceber. Isso, e às vezes não é muito fácil, né? Foi Uhum. nessa Longe disso. troca de informações, eu fui estimulando, né, a trazer respostas para mim. Então, alguém aqui fez uma pergunta: quando a lembrança é ruim, o que fazer, né? Ou como trabalhar isso quando se tem consciência? Então, Uhum. quais caminhos, né, Levi? Eu acho que a primeira parte é justamente essa, é buscar identificar aquilo que não está claro, né? Aquilo que está escuro. Por que eu tenho esse comportamento? Por que toda vez que eu tenho esse comportamento eu reajo dessa forma? Ou toda vez que eu encontro essa pessoa eu tenho esse sentimento? Ou toda vez que o chefe ele fica um pouco mais autoritário eu me sinto mal? Se eu me sinto mal, todo comportamento ele tem uma emoção. E se essa emoção em base desse comportamento, ela tem um início. E se eu não estou identificando na situação em si, é porque ali não é a causa.
Em algum momento aconteceu. Então o convite é, onde aconteceu? Onde? Se não está de forma consciente na minha frente, em algum momento ele estabeleceu. Dentro da hipnoterapia, dentro do trabalho com a hipnose, a gente vai buscar a origem dessa emoção, o que para ela, o que para a mente foi a causa. Então, fatalmente, a gente vai para uma área dessa, junto com quem? Junto com os pais. Mais de 70% ou até 80% das questões que se apresentam ali, Evelyn, olha que interessante, estão entre 3 e 7 anos de idade. Muitas ali na barriga da mamãe, muitas de 3 a 5, muitas até os 7 anos, tá aí nessa faixa, nessa faixa. E aí a pergunta é, quem que está do lado da criança nessa primeira fase? Com mais força, com mais intensidade? São os pais. Né? É natural que aconteça nesse momento muitas questões, porque quem está intenso ali. E outra coisa que é interessante geralmente a gente não questiona na primeira infância, né, uma autoridade, uma figura de autoridade. Então, é assim. Se é assim, é assim. Né? Então, qual que é a minha referência de amor? Para onde que vai? Para a mãe ou para o pai? Qual que é a minha referência de segurança? Para onde que ela vai? Para a mãe ou para o pai? Né? E dali eu vou tirando minhas respostas. E quando eu já não sei, eu não tenho uma estabilidade, quando eu vejo papai e mamãe brigando, como que fica isso dentro de mim? De que forma eu começo a perceber a relação matrimonial de homem e de mulher se dentro das figuras de amor e segurança há um conflito? Como que fica esse conflito dentro de mim? Ele pode ficar guardadinho. Na adolescência ele pode vir à tona, através de qualquer questão ali que a mente precise representar como uma emoção do passado, ou na vida adulta. É tão interessante, Evelyn, que às vezes a mente precisa de 1% de similaridade emocional para jogar na nossa frente o que ela percebeu. E pode não ser o fato, mas pode ser como o fato se apresentou para mim. E é tão interessante isso que a gente começa a perceber que o problema não é o problema. Porque não é o evento em si, não é a situação em si que incapacitou, é como eu percebi ela. É como essa situação mexeu comigo. E é como minha mente leva essa emoção, ou esse conjunto emocional, essa demanda emocional, para poder lidar no futuro. E aí nas figuras mais diversas. Né? Aí no chefe, na esposa, no filho, no vizinho, na pessoa que divide a baia comigo. Né? A todo momento minha mente vai precisar lidar com isso. E de onde que ela vai buscar informações? Como ela foi construindo isso, né? Ao longo da vida. Então, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre escuto. Então, Sim. todas as situações, né, as diferentes áreas da minha vida têm a ver com a minha relação pai e mãe? Se não for com pai e mãe, seria com quem? Com a avó. Talvez eu não teria pai e mãe, criado com vó. Mas eu tenho uma base ali, que é uma base que se formou. E eu tive pessoas que fizeram parte dessa formação. Essas pessoas, grande parte de mim hoje, representa elas. Meu pai e minha mãe trabalhavam, não tinha condição de ficar em escola a todo momento. Então eu ficava com a minha avó. Então grande parte da minha educação, não só moral, ética, do que é vida, do que não é, eu tive ali a várias mãos. Um pouquinho de mamãe, um pouquinho de papai, mas bastante da minha avó também. Né? Então, assim, eu não gosto da palavra tudo, todas, e também não generalizar, porque eu acho que toda generalização é demasiada, mas grande parte sim. Grande parte sim. Né? Essa resposta que precisa, dentro de mim, na individualidade de cada um, ela tem uma origem. Se eu tenho um sintoma que ele se apresenta de alguma forma, ele tem uma causa. Se dentro da minha mente consciente eu não consigo enxergar essa causa, ela não está nessa memória de curto prazo, ela está dentro de uma memória de longo prazo que em algum momento se estabeleceu e que hoje eu tenho um reflexo de tudo isso. Então, é sempre um processo, né? É algo que, em algum momento, tem um registro lá inicial,
a partir de alguma relação, nós estamos falando aqui, né, desde a barriga da mamãe. Na visão familiar, a gente diz, esses registros acontecem na concepção, gestação, como você falou, nascimento, e essa primeira infância de 0 a 7 anos. O quão poderoso são essas formas que a gente registra essas informações por meio das emoções, dos sentimentos e as percepções, e que nós vamos carregando ao longo da nossa vida. Sim, sim. E o bacana que aí de vai perceber gerar um tudo isso... E que aí vai gerar um comportamento mais equilibrado ou não, como a gente deu aqui alguns exemplos, né? Às vezes eu me torno agressiva por uma situação pequena, às vezes eu faço de tudo para ser visto, para ser amado, e aí vai desencadeando uma série de processos aí. Às vezes a gente vê que existe um excesso, né, ou uma escassez. Eu posso, inclusive, me esconder, ficar recluso, não me expor. É um outro lado, né? Perfeito. Perfeito. E por que esse excesso está sendo apresentado de alguma forma? Nesse momento em que a gente passa, um momento muito peculiar, né, nos remete a um trauma coletivo quase, né? É como todo mundo passando aí uma situação de insegurança, de impotência sobre algo que a gente, em certa medida, não consegue controlar. E se a gente não consegue controlar, a gente fica à mercê dele. Mas a gente percebe pessoas que conseguem lidar um pouco melhor com essa situação e pessoas que não conseguem lidar bem com essa situação. Agora, o fato em si é o isolamento, a quarentena, ou esse momento de impotência, ele não se apresenta aqui. Ele pode ter eclodido aqui. Esse momento estimulou que acontecesse. Mas, por exemplo, algum problema de relacionamento, ou então algum problema comigo ou com alguém, ele simplesmente foi um gatilho para que isso eclodisse. Mas talvez eu viesse carregando isso já há algum tempo. E como uma sujeira que eu posso jogar no lixo, ou tratar, ou lidar, ficou embaixo do tapete, né? Então, o que se apresenta é o que se mas em algum momento eu deixei de lidar. Em algum momento eu deixei de olhar para aquilo. Em algum momento eu deixei de cuidar. E isso ficou muito mais exposto. Então, a partir de mim, talvez, que não consiga lidar com o outro por um excesso de raiva, ou de angústia, ou de ansiedade, o que eu projeto no outro, talvez eu comece a refletir melhor quando eu entendo que parte de mim ainda precisa ser trabalhada para melhorar a minha relação com o outro. Se eu não consigo entregar amor, que parte de mim ainda precisa ser acolhida e cuidada para eu conseguir lidar melhor com o outro? Se eu não consigo tratar o outro com amor e carinho, e sim com raiva, que parte de mim ainda nutre essa raiva? E se não está no meu contexto atual, de onde que eu carrego isso? Né? Eu penso que Eu acho que você está usando uma palavrinha muito especial aí, que parte de mim, né? Então tem uma parte que tem um registro de uma criança ferida. Tem uma parte que tem um registro de uma criança que não teve amor, ou foi maltratada, foi abusada. Sim, e eu facilmente depois entro numa relação abusiva. É uma parte de mim que não foi olhada, cuidada. É uma parte. Eu acho que é uma parte, e que não é o todo. Porque Isso. é comum uma pessoa chegar lá no consultório, no espaço que a gente atende, e falar assim, tá tudo errado. Nada dá certo na minha vida. Você deve escutar isso com frequência, não deve? E aí a primeira coisa que eu costumo fazer essa pessoa a não só olhar, mas enxergar é que não é o todo, é uma parte do todo. É que parte do todo que não está certo. Todo caos tem uma ordem. Se eu entender que o caos ele prospera, eu não consigo enxergar além do caos. É igual o medo. Eu tenho medo de tudo, Levi. Tá bom, o que é esse tudo? Vamos olhar um pouquinho para esse tudo. E a pessoa começa a entender que não é tudo. Opa, então já dá para olhar um pouquinho através desse medo? Dá para ir além. Então, quando a gente começa a entender que uma parte de mim, ou seja, não é o todo, mas uma parte está impedindo o meu amor, está impedindo eu prosperar, está impedindo eu gerar segurança ao invés de depositar a segurança no outro,
eu começo a iniciar um processo de mudança aí. Aí começa a mudança. Quando eu começo a deixar de chamar de padrão, deixar de generalizar, deixar de dar o nome total, aí começa o início. Porque eu olho para onde preciso olhar. Não é o todo, mas é o início de um processo. Isso, o que a pessoa está nos trazendo é uma parte que está ferida, né? Que tem aí uma dor, um sentimento. E tem uma outra parte que é a parte saudável. Então, Uhum. a nossa grande contribuição é darmos a mão para essa pessoa que está chegando, que está sentindo algo muito forte e desordenado, descontrolado na vida, e dizer, ó, vamos juntos olhar Sim. para essa parte, né, que está ferida, está dolorida, e vamos olhar para também o que está saudável. É É. importante, né, Perfeito. Levi? Porque senão fica Perfeito. o quanto está tudo errado na minha vida, ou o quanto eu faço tudo errado, né? E é natural que quando a gente chega nesse momento, né, e eu já passei por situações assim, né, inclusive as pessoas me perguntam, Vivi, todos os dias dessa quarentena, desse isolamento, e algum, mais ou menor medida passamos, né, você esteve bem? Não. Teve dia que eu fiquei triste. Mas você também tem ansiedade? Claro, eu sou humano, ó, carne e osso, né, tenho osso, né? A diferença é que a gente começa a perceber os gatilhos mais rápidos e aí interfere para diminuir, né? Eu acho que isso tem a ver com o nosso amadurecimento, com o nosso autoconhecimento. Mas não quer dizer que a gente não sinta. Eu sinto ansiedade assim como todo mundo. Aliás, o que seria das pessoas sem ansiedade? Ou a raiva, né? Ou a Tem raiva, ou pessoas, o medo? isso. Tem pessoas que falam assim: olha, eu não tenho raiva de ninguém, não tenho ódio, nada disso. Nada disso faz parte da minha vida. Como se isso fosse ruim. Em algum momento, essa energia um pouco mais agressiva tem que fazer parte para a gente fazer um movimento diferente, um movimento de Opa, enfrentamento. perfeito, Como o medo. perfeito. O medo exagerado paralisa, mas uma quantidade aí saudável nos ajuda, né? Nos ajuda a É, prestar mais atenção, a sermos mais cuidadosos. Então, esses aspectos, como você disse, não dá para generalizar. O medo é sempre ruim? Não, não é. A raiva é sempre ruim? não, Não é. não, não. E às vezes eu tenho que pegar ali com raiva, com determinação, para dar o passo que eu ainda não dei. Né? E o medo da forma de prevenção me deixa mais seguro, me deixa um pouquinho mais atento, diferente do medo limitador, incapacitante, né? Bloqueador. Esse é o medo. Agora, para nossa mente é medo. Eu posso sair na rua, é o exemplo que eu costumo dar, encontrar um Doberman, que é um cachorro que particularmente eu não gosto muito, acho muito feio. Né? E que, né, remete ao medo mesmo, medo, né? Assim, mal, do mal, né? Eu vou sentir medo e vou reagir a esse medo, diferentemente talvez de uma outra pessoa. Né? Para nossa mente, nesse momento, o medo ela vai estimular um processo interno em milissegundos, muito rápido, né? Dentro de uma reação instintiva de luta ou de fuga. Nesse momento, meu coração vai começar a acelerar, que ele vai mandar sangue para as extremidades, né? Nesse momento, eu vou estar ali na capacidade para lutar ou para fugir, dentro de um exemplo de medo real ou imaginário. Esse medo mesmo pode acontecer uma crise de ansiedade, de pânico, né? É real? O que é real? Né? Para sua mente, tudo é real. Não é o real que o olho vê, é o real que a nossa mente percebe. Né? E aí que tem um exemplo bacana para a gente perceber como cada um encara o medo. Tem pessoas que têm tolerância ao medo e usam o medo, inclusive, como adrenalina, como ímpeto de realizar, né? Pessoas que sobem montes, por exemplo. Eu estava numa palestra alguns anos atrás de um alpinista chamado Rodrigo Raineri. E ele subiu o Everest de várias formas, né? De vários lados e tudo, que é o maior pico, né? Uma montanha, né? 8.800 e tantos metros. E aí ele dizia
fazendo uma analogia com o mundo corporativo, que a palestra era corporativa, e dizia assim, você acha que eu não sinto medo? Claro que eu sinto. E o medo é importante para me prevenir, para eu usar, saber se eu levo ou não cilindros, saber por onde que vai a climatologia, o movimento das nuvens e tudo. Sabe o que tem de engraçado nisso? Ele falou, dessa vez eu vou descer o Monte Everest de um jeito diferente. Ah, e como? Eu vou descer de paraglider. Olha só. Então, ele sente Super medo. adético. A diferença é como a gente reage ao medo, né? E aí, cada um de uma forma, mas todo mundo sente medo. Né? É aquele friozinho na barriga antes de dar um treinamento, uma palestra. Você sente? Vir para uma live. Ir para uma live. Tem uma Faz pergunta parte. que é bem legal a gente fazer, Evelyn, que é assim, eu costumo falar para as pessoas, né? O que de pior pode acontecer? Quando a gente leva a Bacana. mente para o de pior, né? Ou seja, puxa, o que de pior pode acontecer na live? Travar, não cair, eu não souber responder alguma pergunta, tá tudo bem, porque eu não sei tudo. Eu acho que esse é um exercício muito bacana, né? A gente Duas vai errar, a pessoas diferença já, é o que a gente duas, faz com o erro. duas pessoas já trouxeram aqui quando o medo paralisa, né? Nós Uhum, estamos dizendo o que de pior pode acontecer. uhum. E, e se eu estou com muito medo e paralisar, né? Então, quais recursos? O que eu tenho para fazer? É. E aí a gente começa a refletir um pouco no nosso sistema instintivo, né? Vamos entender o trauma, então, um pouquinho, como uma não resolução de uma energia? Então vamos pegar aí, por exemplo, quem gosta de assistir aqueles canais do mundo animal, tipo Discovery Channel, já viu em algum momento, né? O predador correndo atrás da presa, e aí a presa, ela congela, ela trava e cai no chão. O predador vai, circula, cheira, não consome e vai embora. Ali foi, em última instância, um jeito, uma forma de sobrevivência, um congelamento. Tinha uma energia alocada para fuga, para luta ou para fuga que foi congelada. Depois o animal ele levanta, ele fica de 1 a 2 minutos se sacudindo. O que ele está fazendo? Diluindo o trauma, colocando ele para fora. Olha como o mundo animal é esperto. E nós, seres humanos, que teoricamente, né, somos muito espertos, o que a gente faz? A gente não fala o que sente, a gente fala, tem que ser assim mesmo, tá tudo bem, né? Deixa eu nutrir essa raiva mais um dia. Né? E o que não vira palavra vira sintoma, segundo Lacan. Né? E aí? Então, por que bloqueia? Porque em algum momento a mente entendeu que ali não tinha uma energia alocada de luta ou de fuga que não teve execução. Meu sistema nervoso ele jorrou e eu aprendi a congelar. Por que eu aprendi a congelar? Para sobreviver. Assim como o animalzinho lá na savana africana. Assim como meus ancestrais sabiam que precisava atacar para comer. Tinha que fugir quando não conseguia lidar com a presa. E que, quando essa energia não acontecia, aprendeu a congelar. E aí pode ser chamado de trauma. Né? E E o que paralisa fazer? mesmo. Buscar. Todo trauma tem um núcleo. Todo núcleo tem uma informação. O que é trauma para um não é trauma para outro. Né? Eu já encontrei traumas, por exemplo, na infância. Com 3 anos de idade, a criança acordando de madrugada no berço, escuro, chorando. Naquele momento, mamãe cansada foi dormir. Naquele momento teve um sentimento do quê? De insegurança, desamparo, rejeição. E que precisa de 1% de algum outro momento no futuro para a mente lembrar o que aconteceu. E aí? Como que eu reagi naquele momento? Eu fui acolhido ou não fui? Como que fica essa minha necessidade de acolhimento no futuro? Né? Isso pode ser, por exemplo, eu passo na sua casa para te pegar em tal momento, ou você vai ter uma promoção e essa promoção vai acontecer em tal dia, ela não acontece. O namorado atrasa, a mente vai buscar o quê? O que emocionalmente isso representou lá atrás. É sempre linear assim, Levi? Não. Aliás, a mente não é linear. Essa mente inconsciente ou subconsciente, dependendo do tipo de teoria, ela é metafórica, ela é simbólica, ela tem a comunicação dela própria, né?
nós, através da nossa pequena consciência, tenta olhar para ela de forma crítica, mas dentro do ambiente que é puramente emocional. Ele sabe lidar por si só. Ele aprendeu pela emoção. Como que eu mudo isso? Como que o ser humano aprende? Como que ele muda um padrão? Ou por repetição, ou por reelaboração. E aí, com base emocional, eu mudo meu sistema também. Nossa mente tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a habilidade da mente de criar novas conexões neurais. Né? Conexão neural. Dessensibilizar conexões neurais. Um estímulo neural é um estímulo para alguma coisa que foi aprendido. Quando eu crio um novo caminho dentro do córtex, né? Isso daí cria um novo sistema. E isso, quanto mais eu repito, mais ele fica forte. Quando eu crio um novo sistema, nossa mente é tão inteligente que ela fala que aquele caminho eu não uso mais. E a partir daí, eu vou para um novo caminho. Neuroplasticidade. E Bacana é isso, né? um processo tão natural, né? Olha que recurso maravilhoso o nosso cérebro possui. Basta alguns É, estímulos. pois é, pois é. Tem um livro bem bacana, chama Rápido Devagar, do Daniel Kahneman, que ele fala justamente desse pensamento nosso acelerado, que é vinculado ao nosso ambiente mais instintivo, né? E o pensamento devagar, que eu analiso, critico e respondo. Né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse mundo, é fácil de ler, tranquilo. Né? Para quem não quiser pegar Freud, Jung, Lacan, e nessa linha. É, porque a gente está falando aqui dessa linguagem, né? O É. quanto que às vezes sozinhos a gente não consegue lidar muito. Né? Ah, o Uhum. sonho, por exemplo. Ai, tive um sonho estranho, misturou um lugar com uma outra pessoa. E aí eu Sim, sempre falo, tudo isso é simbólico e tem uma mensagem que tem a ver com você, que tem a ver com o claro. que está acontecendo contigo no Sim. teu momento de vida. É seu, né? É um conteúdo que está lá guardadinho, que é o que você falou, né? O inconsciente ele não sabe o que é real, o que não é. Então, o sonho é uma grande representação dessa linguagem do Exato. inconsciente e que É. nem sempre é fácil da gente entender ou traduzir, né, Levi? E, Não. E tem a então, ver muito, é muito peculiar, né, Evelyn, para cada indivíduo, né? Qualquer ai, tradução crua, ela tá errada, porque tem a ver ali com uma análise, com uma evolução, né? Como, por exemplo, eu sonhar com cobra, eu achar que é isso, ou com cavalo, aquilo, então eu vou jogar no jogo do bicho no outro dia. Né? Se a gente olhar para os nossos processos mentais, né, para os conteúdos oníricos, então os detalhes do dia a dia, é tudo representação, né? Ali, como analisaria-se isso, né? Se for para o lado de Freud, de um jeito, de Jung, de outro, a gente vai falar de consciente coletivo, de pulsão, dependendo do tipo de teoria, mas há uma forma de analisar, mas muito a ver com o que o sujeito está passando, né? E não o que está passando ontem, o que está passando ao longo da vida. Nesse momento de isolamento, tem muito isso, né? Pessoas que estão tendo sonhos aí pesados. Isso tem a ver com o que está passando também, né? Um pouco desse recorte do dia a dia, de como cada mente desdobra isso de um jeito diferente. Tá? pensando nos sonhos, Levi, existe a condição eu não sonho, eu não tenho sonhos. Todo mundo sonha. É outro mito. Você sabe o que é interessante, Evelyn? As Né? pessoas às vezes não vão buscar hipnose porque tem medo de ficar inconsciente. Mas nem no Ah, sonho fica inconsciente, muito menos na hipnose. Né? Uma das coisas mais que mexem com o ser humano é perder o controle. Eu não vou para hipnose porque eu tenho medo de perder o controle. E quando eu falo assim, você não perde o controle. Você não vai para outro lugar. Ao contrário, você tem a possibilidade de assumir o controle. Você está de encontro a coisas que, em algum momento, comandava quem você é, e a partir do momento que você olha para aquilo, isso perde força. Esse sistema todo que está sendo desenvolvido, quando você leva ele para a luz, ele já perde força. Aí você tem a possibilidade de relaborar, de perceber, né? De, por exemplo, eu carrego uma raiva do meu pai ou da minha mãe, e aí quando você olha para aquilo, para pequena parcela do que eles eram, que são hoje, e quando eles eram, naquele momento, eles deram o que eles tinham de melhor
e você olha para o que eles eram e fala, puxa vida, eles deram o que tinha de melhor, então eu vou aceitar. Eu começo a olhar de uma forma diferente de raiva, uma forma de aceitação. Aceitação é um processo até o amor, né? Eu aceito, eu vejo que ele está dando o que tem de melhor, que no fundo ele recebeu aquilo, né, dos pais deles, e aprenderam assim a apresentar o amor, talvez através de proteção, ou de insegurança, ou de colocar medo. Na minha época de infância, era assim. Se você sair na rua, o homem do saco vai te pegar. Vou te pegar. Não sei se o homem do saco passava por aí. E eu não ia para a rua. Né? Eu não ia para a rua. Era o jeito de cuidar. Tem uma ideia muito interessante do Bert, que ele diz assim, pequeno diante dos pais, que é esse aceitar como eles são e o que vem deles, e a humildade, pequeno diante dos pais, forte na vida. Então, eu tenho condições de enfrentamento, de lidar de uma forma mais equilibrada e harmoniosa nas diferentes situações. Levi, eu queria aproveitar que nós estamos chegando no finalzinho aqui da nossa live, dessa conversa muito gostosa, muito enriquecedora. Já. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, o que é hipnose? Uma coisa você trouxe aí, super importante. Eu passei por esse processo e, assim, você passa, né, horas até, e tudo que está sendo trabalhado, você fica consciente o tempo todo. Né? Não existe ir para um outro mundo e de repente eu volto e nem sei o que eu falei para o terapeuta. Não existe isso. Então, o que é a hipnose? Não. Pesquisar aqui nessa live. Até estados mais profundos, ali que você precisa, por exemplo, um coma hipnótico, o SDAIO, como é chamado também, que antigamente era utilizado para fazer cirurgias, mesmo assim você não perde a consciência. Mesmo assim, você escuta. A diferença é que o estado é tão bom, mas tão bom, que você está ali tranquilo, leve. Né? E aí com foco naquilo que é importante. Quando você faz aí uma indução, ou leva a pessoa para a hipnose, é importante dizer que toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu não hipnotizo ninguém. Eu ajudo a pessoa a entrar nesse estado. Aliás, se a pessoa virar para mim e falar assim, eu não quero, eu não consigo colocar. Aquela coisa de contra a sua vontade, você ali fazer um comando e a pessoa cair na sua frente, ó, isso já está fora de moda. As pessoas têm que entender que não é controle mental, que não é uma busca pelo controle da mente do outro, ao contrário. É mostrar que você tem recursos internos que você desconhece e que você pode acessar através da concentração interna. E quando você coloca a sua ideia dentro de um foco, ali sua mente expande. E ali você tem acesso a memórias, você tem memórias, tem emoções, você tem memórias, emoções, você tem padrões, e diante daquilo você tem a possibilidade de criar novas resoluções, novos significados. Né? Eu acho que é isso. Se a gente ir para o lado dos teóricos, Milton Erickson, dentro da hipnose ericksoniana, vai dizer que é de um jeito, tem ali uma definição, Dave Elman de outro, mas eu acho que hipnose tem muito a ver com comunicação, não é? Sugestão, comunicação, dentro do nosso sistema. A todo momento a gente está comunicando. Não, agora meu inconsciente vai falar, ele está falando a todo momento. Ele está falando quando eu mexo minha mão aqui, né? Quando eu coço minha cabeça, quando eu sinto algo que eu estou conversando com você, minha mente escapa. Às vezes as pessoas acham assim, meu Deus, eu vou para o ambiente inconsciente. Ele está comunicando a todo momento. Né? É que a gente não parou para pensar como isso é natural. Mas a partir do momento que eu me dou a possibilidade de conhecer, eu já diminuo esse abismo que muitas pessoas colocam, até como forma de segurança, para se manter dentro do ambiente que é mais confortável, né? Levi, realmente eu agradeço todas essas informações, tudo que você pôde trazer. A Sil está falando, maravilhoso esse método, é um método terapêutico, que traz muita eficácia, que faz essa ressignificação, abrir esses novos caminhos neuronais, né? E o quanto um paciente, um cliente pode se beneficiar. Então, eu agradeço por toda a sua contribuição